depois assistir. Quem quiser ver depois, tem, pelo menos tem um vídeo. Para quem começa a trabalhar com autismo, fica faltando referência, né? Boa noite, Luiz. Que bom que você veio. Para quem trabalha com autismo, falta bibliografia no que diz respeito à causa fundamental que a gente está supondo que descobriu, tá? O experimento aqui que a gente fez. Boa noite, Ellen. Um experimento meio aleatório aqui, Missilene. Eu sou engenheiro, tá? Depois eu fui para psicologia. E tem algumas experiências meio malucas da vida da gente, quando é homem, né? Porque a mulher, quando lida com criança, ela tem uma sensibilidade, assim, todo um jeito dela. Boa noite, Ellen. E esse jeito feminino, muitas vezes a mulher fica meio que perdida, assim. Como é que eu faço diante de um quadro desse, tá? Fica meio que sem saída, né? Assim, eu estava aqui no shopping, numa brinquedoteca, e tinha uma moça que a mãe contratou para cuidar do filho dela, de uns 16 anos. Adel, a mãe estava exausta, já precisava dormir um pouco, não conseguia, trabalho, vai para casa, volta, e trabalho, e filho. E pagou para ficar tomando conta do rapaz. Ele tira a roupa, ela bota a roupa, ele tira a roupa, ela bota a roupa, ele tira a roupa. Um rapaz, um homem, né? Um homem de 16 anos de idade. Tá? Não sabe o que faz, né? Então ela bota a roupa, ele tira a roupa. Eu estava uma ocasião na casa da Juliana, ela não pôde vir hoje, mas ela está acompanhando, ela permitiu apresentar o filho dela, tá? Em retribuição ao esforço aqui de tentar ajudar. Teodoro tinha mais ou menos uns 4 para 5 anos, ele estava nesse costume de tirar a roupa. Adel, meu bota a roupa no Teodoro, ele tira. Corre pela casa, bota a roupa, ele tira. Ela não sabia o que fazer. Chegou um instante que eu fiz, sabe o quê, na casa dela? Tirei a roupa toda e fiquei pelado. O garotinho viu aquilo, que ele nunca viu na vida dele, né? Todos nós, quando éramos crianças, a gente assim fica remedando. A mamãe fala assim, mamãe, ele está me remedando. Tem um negócio de remedar, assim, de fazer a mímica, igual o macaco faz assim, né? Então, o que eu fiz? Eu imitei o menino, né? Ele falou, como se ele pudesse falar, ele diria assim, você não pode, eu posso. O sem vergonha, ele tinha uma certa noção, porque ele entrou numa crise enorme, gritando muito, sentou no chão, botou o short, botou a camisa. A mãe ficou emocionada, que sempre fica, né? Obrigada, Adel. Eu passei maior vergonha, porque o homem pelado na casa dela não me chamou lá para ficar nu, né? Mas o Jacques Lacan fala assim, a clínica do ato, né? Como eu trabalhei com Lacan há muito tempo, no consultório, 2010, 2020, tem horas que você falar com o paciente, você só alimenta a miséria dele, tá? Ele quer pagar alguém para ficar escutando, concordando com ele, né? E sem falar merda nenhuma. Tem horas que dá vontade de dar um tapa na cara do paciente, fala assim, toma vergonha com esse sintoma, você só vem aqui falar dele? Então, o Lacan introduziu, diferente do Freud, que Freud explica, ele introduziu a clínica do ato. Eu até mostrar, né? Você vai ensinar a sua filha a fritar um ovo? Minha filha é o seguinte, eu vou te explicar. Você pega o ovo na geladeira, tá? E aí você vai lá, quebra o ovo e frita o ovo. Tá? Estou saindo, depois você frita. Você não vai fazer isso nunca, né? Ela tem que ficar vendo você fritar o ovo. Aquele negócio
quebra, rapidamente você abre ele e joga no fogo, bate aquele fogaréu. Ela fica olhando aquele olhão assim e fala assim, credo, mãe. Não fica, porque as crianças já vão rodeando o fogão, vão aprendendo as atividades, assim, pelo olhar. Tá? Se uma pessoa lê um livro de como é que pedala uma bicicleta, ela não vai pedalar nunca. Então, parece que tem uma miséria no ser humano que é ficar querendo ensinar, lendo livros, dando aula em sala de aula, dando palestra, né? Tem um palestrante, eu vou falar sobre o autismo. Beleza, todo mundo escuta 1h30 de palestra. Mas ninguém fala assim, eu tirei a roupa na frente do menino dentro da casa da mãe dele. Esse cara deve ser problemático, né? É impossível você dizer, ó, o assédio moral. É uma loucura a vida da gente. Sei que depois desse dia, o diabinho do menino nunca mais tirou a roupa, tá? Nunca mais tirou a roupa. Missilene, vê só que mistério. Como se fosse assim, hein? Eu vou tirar a roupa, parece aquele velho pelado na minha frente. É um monstro, né? Eu nunca mais tiro a roupa. Pronto. É simples, tá vendo? Mas a mãe nunca teve essa ideia, porque ela vai perguntar ao terapeuta, ninguém fala nada, né? O terapeuta, a senhora tirou a roupa alguma vez na frente dele também, de raiva? Cruz, doutor, você acha que eu vou tirar a roupa na frente do meu filho? Aí, bicho, você entra nesse inferno de politicamente incorreto. Você não pode fazer uma coisa dessa, vai traumatizar o menino. Isso é bem interessante o senhor falando, porque a gente fala do manejo de imitação. A criança ela precisa observar o outro para que ela possa de fato aprender, né? É por aí. É por aí. Agora, de preferência, Missilene, assim, observar, parece, tá certo, fritar um ovo, como eu disse, isso é uma coisa corriqueira, e que a mãe está o tempo todo dentro da casa, fazendo as coisas, e a criança está vendo. E por que o autista não aprende, já que ele está vendo tudo? É porque muitas das vezes, Ah, professor, como os pais às vezes quer super proteger ou tem aquela nossa acha que a criança que está dentro do espectro ela não tem aspecto, ela não tem como aprender, eles acabam não ensinando. não. É porque por imitação, que é por imitação que eu aprendi a andar de bicicleta, vendo assim, subindo em cima, você fica meio desequilibrado, vai, olhando o outro, passou um cara de bicicleta pedalando, ele não caiu. Eu tenho que aprender também, porque se ele pedala e não cai, será que eu sou tão incapaz assim que vou cair? Aí eu subo e caio, depois eu aprendo a andar. Então, a experiência de ralar o joelho, né, de quebrar a cara, isso é que está sendo o problema, Missilene. Ninguém pode, tá, se machucar. Risco de vida, vai ficar cego, vai furar o olho com a faca, ele vai cair da escada, não pode andar. Então, essa questão de superproteção. Por isso que é importante trabalhar com orientação parental. Quando a gente Isso. trabalha com orientação parental, a gente orienta a família como fazer os manejos dentro de casa. E são muitas coisas simples do dia a dia. Ontem mesmo eu estava acompanhando uma criança não verbal e eu fui brincar com ela, né, entre aspas, que ela viu uma fotinha da moto, eu falei, agora a gente vai andar de moto. Então, faço todo aquele manejo dela pedalar a moto, pegar a perna dela. Então, eu estou imitando. Ah, mas ela vê a mãe dela ligando a moto? Vê, mas eles não têm interesse. Por isso que é importante o brincar. O brincar funcional é importante. E as crianças, de uma certa forma, estão perdendo isso. Bom, vamos com calma. O método pedagógico, ele procura sempre ser... A pedagogia já quer dizer ensinar, né? Aquela história assim, de ficar nu na frente do menino, é um choque, primeiramente, tá? É um choque. Então, não tem ensinamento nenhum ali. A gente vai mostrar aqui o seguinte, por que ele botou a roupa? Isso que é o problema, tá? Porque, por mais que ensine, ele não bota. Então, dá um marcha ré agora, né? Vou mostrar aqui o seguinte, o garotinho que tem o teste de autismo, né? O famoso teste do autismo. Vamos ver
Esse aqui não quer dizer muita coisa, mas está aí, ó. Bom, a ideia aqui é assim, este sou eu. Vamos ver como é que o garoto acha ele mesmo, que é o mais importante, tá? Porque aquilo ali já tinha achado, né? A gente tem que supor que um autista sem não verbal, ele é um corpo sem imagem, tá? Ele não sabe onde é que está o corpo dele. A primeira coisa é localizar o corpo dele no mundo. Sem corpo, você não consegue imaginar a Missilene lá em São Paulo, ela perguntando onde é que está o corpo dela, tá bom? Vamos pensar assim, né? Tá? A Missilene o corpo dela está lá em Brasília, e ela está em São Paulo procurando aeroporto. Cadê a minha imagem? O meu corpo está onde? Desencontrou. Tá? Então, a ideia é, se você não tiver corpo, né, você nem existe no mundo. Vamos compartilhar aqui essa imagem. É quando que você acha o corpo. Esse experimento aqui é único, tá? Ninguém vai conseguir fazer isso nunca mais na vida. É uma vez só e morreu. O pai deu uma sorte miserável de filmar isso aqui e botar no YouTube. E na baixão para estudar, hein? Veja bem. O pai nem sabe disso. Eu nem sei quem é o pai desse menino. Primeiro tem aquela risada sem vergonha do pai, tá? É risada sem vergonha, né? Pai é a risada sem vergonha. Geralmente o pai é homem, né? Mulher, né? Nós temos que discernir mulher de homem. Parece que hoje está uma confusão, né? Estão mandando os homens ser iguais às mulheres, equidade. Vamos com calma. Porque homem não é igual à mulher, né? Se fosse, seria diferente. O pai dá uma risada e sem vergonha, assim, um sarcasmo. Como se ele falasse, ó, o idiota. Ele não sabe que é ele, porque ele foi procurar um amiguinho dele atrás do espelho. Ele estava andando no shopping e viu um menino. Ele pensa que é um amiguinho, não é ele. Que só pode estar atrás da parede, né? Se fosse uma parede. Ele viu um negócio que solta uma imagem ali, porque nem imagem. A criança está aprendendo, está do zero, entende? Está zerada, né? Nós somos adultos, aquele é um espelho, lá atrás tem gente e tal, você tem um ladrilho no chão, tem um tapete verde. Pô, sacanagem isso, porque uma criança que está começando no mundo está inaugurando, né? Ele não sabe, supostamente, assim, ele nem sabe o que é um espelho. Ele viu alguém e foi atrás dele. Quando ele não acha e fica admirado, o pai solta uma gargalhada. Então, é a primeira investigação que ele faz por conta própria, tá? E, Silene, quando fala por conta própria, quer dizer, a sua curiosidade. Se alguém mandasse você vir aqui hoje, você falaria assim, é um velho, eu já ouvi falar. Curiosidade você não ia ter. E ninguém consegue mandar esse menino fazer isso. Vai lá procurar no espelho. Não é isso, é diferente. Está vendo o que é o que é a curiosidade? Tá? Dá para ensinar o que é a curiosidade? Tem aula de curiosidade? Existe isso? Vou dar uma aula de curiosidade. Sabe o que é a curiosidade? Não existe, né? Procura ver se tem alguma nota de pedagogia. A curiosidade é um negócio espontâneo, é igual o sexo, é igual a atração de um homem por uma mulher, que você olha, fica interessado, ela também gosta, e você combina. É o desejo, né? E não é pecado falar isso. Curiosidade é o garotinho assim, o que é isso? Ué. Quando ele vem para frente, mais admirado ainda, ele fica observando. O vídeo tem 20 segundos, tá? Não tem 1h30, não.
Aí ele faz aquele gesto, Missilene, que é assim, eu vou ver se está atrás, né? Porque se eu pegar ele de surpresa, o filho de uma puta, eu vejo. Mas é que quando ele vai ver atrás, não está lá, né? Ao mesmo tempo que ele vai olhar, some. O experimento é bem rápido, porque a criança também é rápida, né? Ela fez assim, primeiro foi atrás, depois ela tentou pegar de surpresa. Como ela vê que ela não consegue pegar de surpresa, ela vai ficar na frente do espelho, vai fazer um movimento que de vez em quando a gente faz também. Bom, todo mundo fez isso alguma vez no espelho. Você vai no espelho, você baixa a cabeça assim para ver se o outro também baixa, né? E você quer ver se aquele é você. Ele vai fazer esse experimento agora assim, ele vai testar o seguinte: ah, então sou eu. Ó, esse movimento é a confirmação que ele faz para ele mesmo. O pai não entende nada, está rindo aqui. Esse pai, esse Lênin, ele nem sabe que nós estamos fazendo toda essa análise em cima dele e do filho dele, tá? O pai jogou isso na internet. Se ele souber, ele vai falar assim: chama aquele Adelmo aqui que ele vai ter que me pagar $1 milhão. Ele está usando o meu experimento lá, mas pelo menos aqui é gratuito, né? Porque que está no final do vídeo, aí vai passar um senhor agora para piorar tudo, né? Ó, passa um gordão na frente, ele olha lá, vê no espelho também, um homem que passou aqui, está lá dentro. Então, o vídeo é muito rápido, mas se você passa ele de uma vez, tudo isso que a gente falou, você vê, né? Ele chega, não acha, ele está estranho, está na frente, mas atrás ele vai ver, ele também não tem. Aí ele vai confirmar que é ele. Passa um homem, ele olha no espelho, foi embora. Aqui, depois desse experimento, esse menino nunca mais vai repetir isso, tá? Ele já sabe que é ele. Porque ele vai fazer aquele outro, que já vai com a tinta no espelho, olhar. Ele já sabe que é ele, que ele não vai mais. Porque aqui tem que ficar carregando as imagens, tá? A gente tinha mostrado esse aqui, ó. Boa noite, Roberto. A gente tinha mostrado esse aqui, ó. Aquele lá vai ser esse aqui daqui a pouquinho. Um minutinho, para aí. Daqui a pouquinho aquele garotinho vai ser esse, ó. Ele está na fase aí de saber que essa imagem é dele, né? Agora, como é que nós chegamos a isso, tá? É que aí que a gente vai mostrar a sequência agora, tá? Tem uma sequência de procedimentos desse menino que está com 9 anos, chamado Teodoro, né? Primeiro vamos botar aqui o garoto. Foi feito em 2024 isso, agora tem 2 anos. Experimento no espelho com Teodoro.
Aquele garoto que eu tirei a roupa para ele botar a roupa dele. Cadê o sem vergonha? Isso aqui, ó. Vou olhar isso aqui. É, um certo trauma para enxergar a si mesmo. Foi bom. O Luiz Fernando, ele não é nada bobo. Tem psicologia e faz literatura, né? Ou fez literatura, agora psicologia. Traumatizou o menino para ele enxergar a si mesmo através de um homem nu. Tá vendo, Missilene? Que bela observação que ele fez. Traumatizou o menino para ele enxergar a si mesmo através do homem nu. O espelho dele foi um velho pelado. Olha que interessante a observação do Luiz Fernando. Quer dizer, ver um homem nu na frente dele, que a mãe nunca tirou roupa, meu filho, eu vou tirar roupa também. Pô, você só tira roupa, eu boto roupa, eu vou tirar roupa. A mãe podia dar um nervoso e ficar pelada, né? Mas ela não tem coragem, né? Ela não sabe fazer isso. Essa loucura humana não é qualquer um que tem. O fato é o seguinte, que como disse aí o Luiz Fernando, né? Traumatizou o garoto vendo ele ver alguém pelado na frente dele. Esse menino agora estava com 8 anos, tá? Porque depois desse experimento assim tão vergonhoso, que chamei um velho aqui, ele já ficou pelado, não chamo mais, né? Missilene, você chama alguém para fazer uma terapia dentro da sua casa, o cara chega lá e fica pelado, hein? Olha, eu não vou te denunciar, mas você sai da minha casa, não foi para ficar nu aqui que eu te chamei, tá bom? Isso aí é... Você vai preso se eu for na Lei Maria da Penha agora. Essa é loucura que está o mundo, né? Eu sei que passou um tempo. Adelmo, aí já vai o Adelmo fazer o experimento do espelho. Pronto, agora vamos, hein? Aqui tem incomodando, você tem que incomodar, tá? Igual falou o Luiz Fernando, a boa palavra é essa, assim, traumatizar ele para ele se ver. O traumatizar agora não vai ser ficar pelado mais. Eu fiquei assim, ele tem que descobrir que ele tem um corpo. Bonito. Aqui não carregou o vídeo, ó. Tentar de novo, hein? É porque tem um experimento que eu vou pintar o rosto dele, mas demora uns 15 minutos pintando, pintando, até ele fazer o que aquele menino de 1 ano fez, que foi se ver no espelho. Porque ele não tinha curiosidade nenhuma de se ver no espelho. Deixa eu carregar agora, porque eu entrei rápido demais. E, professor, por ele não ter curiosidade de se ver no espelho, isso também acaba deixando ele a não se preocupar com o que está ao redor, né? É mais que isso, Missilene. O curioso é o seguinte, esse menino, o Teodoro, a mãe entrava no supermercado, ele começava a dar uma crise, numa farmácia também, qualquer lugar estranho, tá? Então, quer dizer, preocupar ao redor é mais que isso, os lugares estranhos, ele não compreendia, porque a mãe dizia assim, Adelmo, ele só se acalma depois que eu vou, várias vezes, aquilo vira rotina. Então, a primeira vez é uma crise, eu tenho que segurar pelo braço, ele grita pra caramba, aí eu fico um pouquinho e saio. Na segunda vez, mesma coisa e tal. Até que lá na quinta vez ele consegue ficar junto com ela no supermercado. Senão não consegue fazer compras, né? Ela não tem marido e mora sozinha. Ela cuida do filho dela e vai fazer as compras, né? Quando não tem com quem deixar, ela leva junto.
Então, depois que a gente usou a expressão assim, estabilizar a imagem. Depois que ele achou o corpo dele, ele teve uma evolução incrível, esse garoto, tá? Pronto. Agora vamos, hein? Vamos ver se entra agora. Unite. Não está passando nada, né? Vou tentar aqui de outra maneira, hein? Vamos ver se entra sem o som mesmo. A questão é fazer ele achar o corpo dele. Vamos ver se não tiver som, não tem problema. Vamos ver se tem som. Vai ficar sem som, tá? Aqui eu estou falando, mas não adianta, não precisa do som mesmo. O fato é o seguinte aqui, Missilene, ele não sabe nem, ele não tem muito assim, como é que chama? Coordenação motora fina, tá? Para segurar uma caneta, um caderno, assim. Se dá o lápis na mão dele, ele não sabe botar no rosto aquilo. Inicialmente, eu é que vou fazendo, provocando o rosto dele. Aqui, inicialmente, o que a gente vê é o seguinte, no experimento, tá? Porque é um experimento, né? Isso aqui é um experimento com seres humanos, né? É proibido fazer experimento com ser humano, Adelmo. Você é doido. Isso aqui é um experimento com ser humano. O que eu notei foi o seguinte, Missilene. Porque se eu tenho uma marca aqui no rosto, alguém, Adelmo, você está com a fita no rosto aí, tá? O que é isso? Você machucou? Sempre que você vê alguém com uma... Se você tiver uma marca no rosto, esse menino, por mais que ele não soubesse nada, uma coisa ele sabia, que no rosto dele não tinha essa mancha. Eu comecei a perceber o seguinte, olha só, curiosidade, você faz uma sujeira na cara dele e tira. Tá? Porque se você sai à rua, se a sua mulher, seu marido, você sai com seu namorado, assim, que mancha é essa na sua cara? Vai lá lavar o rosto, você dá logo um esporro, né? Pô, você tá tudo sujo. É graxa isso? E você não admite um rosto sujo de graxa, né? Parece que esse garoto, por mais que ele não soubesse nada do que acontece no mundo, uma coisa ele sabia, assim, eu não tenho essa mancha no rosto. Botou o tiro, botou o tiro. Aqui parece a roupa. Botou o tiro, botou o tiro. E está de frente com o espelho aqui, tá? Botei um espelho na frente, né? E vou incomodando ele, tá vendo? Agora eu vou incomodar de propósito, um monte de vezes. Ele fica meio passivo, tá? Ele não, assim, ele limpa, né? Parece que ele está gostando da brincadeira e também está, assim, alguma curiosidade, tá? Ele fica olhando, ó. Eu fico besta de ver o seguinte, como é que ninguém nunca teve essa ideia, hein? Porque ele fica curioso. Não dá para ensinar a curiosidade, mas dá para despertar a curiosidade, né? Eu vou vendo se ele mesmo pinta, ó. Porque eu vou avançando, né? Primeiro era o corpo, aí era eu pintando o rosto dele. Agora, na terceira fase, é ele pintando o próprio rosto. Ou seja, se suja e depois você se limpa. Essa é a história, né? Porque a mãe fala assim, você se sujou aonde? Vai lá se limpar. Essas coisas, né? Aí tem hora que ele começa a rir. Outra coisa também, ele não tem sinal de autismo, tá? Ele tem um olho brilhoso,
Não tem aquele olho caído, assim, morto. Aquele olhar pateta, não tem. Ele é muito bonito, tá? É um garotinho muito lindo. Aí ele passou a gostar, o sem vergonha. Bom, aqui fica monótono, porque não tem mais novidade, né? Então, isso aqui não tem mais o que ver a não ser essa monotonia. Quer dizer, aonde que vai responder, tá? Você pergunta assim, Adel, a pessoa foi ao terapeuta há tanto tempo, né? Começou a apresentar a resposta depois. Você mexeu com a subjetividade, tá? Você quer mexer com a subjetividade de uma mulher? Você chama ela de puta, por exemplo. É ela, você que está aí, ela é psicanalista de Curitiba. Você chama ela de sem vergonha, você começa a insinuar que ela tem alguma coisa errada por aí, você andou falando o quê de mim? Mexer com a subjetividade é isso, né? A mulher sabe mais que eu o que é isso. O mexer com a subjetividade foi o que nós fizemos ali. Como diz o Luiz, da primeira vez foi um choque através de um velho. Agora foi um incômodo, né? Quer ver o que aconteceu? Depois começa a apresentar o quê? A resposta, né? Vou começar a ver agora como é que ele respondeu aquilo. Tem que ficar carregando o vídeo um por um, né, na internet. Professor, o Daniel está com a mão levantada. Ah, fala, Daniel. Ah, quem quiser falar, eu tô... Ainda bem que você falou, estou olhando para outro lugar, não estou vendo. Fala, Daniel. Pode terminar a linha de raciocínio, que depois eu comento e pergunto. Ah. Missilene, a mãe comprou um espelho e botou dentro de casa. Olha só a mãe ajudando. Porque você como terapeuta, você dá um esporro na mãe e fala assim, a senhora também tem que ajudar, né? Se você não fala, se você falar, é pior ainda. Então, você agora veio aqui mandar em mim. Aí, né? Então, aqui foi espontâneo. Ela comprou um espelho, fez o vídeo, mandou para mim o vídeo. Isso aqui é na casa dela, né? Aqui não é o Adelmo mais. Então, aquela curiosidade de ver o rosto dele começou a dar retorno. Aí ele começou, a mãe falou assim, Adelmo, agora ele vai no espelho botar a camisa. Ele descobriu ele, né? Tá? Ele descobriu o ele dele mesmo. É diferente de você descobrir o eu do outro, tá? Eu descobri a mim mesmo. É tão estranho que a gente seja assim, tão perdido no mundo, né? Porque tem horas que você pergunta, tá falando assim, que tá meio perdido, você fala assim, onde é que você está? Eu, hein? Você está com a cara de quem... Ah, estava distraído. Onde é que você está? Estava desatento. Fala, Daniel. Boa noite. Quando você falou sobre corpo, eu acredito que para muitos profissionais que não são, não vou dizer nem da psicologia, mas da psicanálise, na maioria das vezes as pessoas acabam pensando no corpo na dimensão biológica, né? Só que a psicanálise não vai pensar o corpo só nessa dimensão. Eu pensei em algumas crianças autistas que têm uma certa dificuldade de lidar com o toque do outro, tipo abraço, ou encostar no corpo deles, ou, por exemplo, cortar cabelo, que é um verdadeiro terror para muitas crianças autistas, né?
tipo, segurar a cabeça da criança, passar a máquina ou a tesoura, enfim. Eu pensei nisso, que dentro da psicanálise a gente não vai pensar no corpo só na dimensão biológica, mas nessa dimensão simbólica e imaginária também, né? Por que alguns autistas, por exemplo, têm essa dificuldade em abraçar, em ser tocado, em cortar o cabelo, ou, por exemplo, andar na ponta dos pés? Tem uma dimensão aí do corpo também, né? Tem. Aí você lembrou uma coisa interessante. O ser humano tem dois corpos, né? Ele tem um corpo biológico e um corpo simbólico. O corpo simbólico, que seria a alma, que a igreja fala alma, né? E quando morre, essa alma vai para o céu, vai morrer não sei o quê, a Deus, outra dimensão. Essa famosa alma, ela é adquirida quando encontra a sua imagem, primeiramente. A imagem o que é a imagem? A imagem é um abstrato, primeiramente. A imagem é um negócio abstrato. Mas quando eu encontro a minha autoimagem, ela se torna tão grudada ao meu corpo que eu não me separo dela mais. A autoimagem é a imagem mesma, né? Diferente da imagem moral. Tá? Por exemplo, a Virgem Maria engravidou de Deus. Está falando de uma moralidade aí, né? José ficou em silêncio. Então, tem um dogma que, no mundo cristão, né, o nosso, que nos rodeia. Os muçulmanos não riem disso, tá? Eles riem disso, né? O chinês também dá uma boa gargalhada. Quer dizer que ela fez sexo com Deus, aí nasceu Jesus Cristo, e ela era virgem. Não tem um tabu aí da autoimagem? E tem essa imagem, então, que não é uma autoimagem. Essa é uma imagem, assim, que eu peguei de empréstimo. Eu falei isso, José não me desmentiu. Tá? Seu marido te garante. Não fala seus segredos íntimos. E nem você o dele, e o casal é isso, né? Está combinado que é isso. Então, Adelmo, para com essa conversa. Aí você vai entrar no regime de uma moralidade que eu estou fora disso. Então, primeiramente, tem uma imagem que é autoimagem, que aquele menininho conquistou com 1 ano, isso se torna tão grudado ao corpo que você não consegue mais ir embora dessa autoimagem. Agora, do imagem moral, você pode ir embora dela. Você fala assim, não era eu mesmo, não engravidei de Deus, não, eu fiz sexo com um amigo, com um vizinho, hoje em dia pode, né? E se você for contra, você vai preso. Então, essa imagem moral, ela você pega por empréstimo e você também joga no lixo quando quiser. Tá? Fulano, eu te vi com outro no shopping, o que você tem com a minha vida? Entende? Então, essa segunda imagem foi bom o Daniel lembrar, que esse corpo simbólico, que vem habitar o corpo físico, é o que dá nome aos órgãos, né? O médico pergunta, o médico vai conseguir perguntar a um autista assim, se é o rim, ele não sabe, ele não conhece o corpo dele. Mas do neurótico que somos nós, ele pergunta, né? Porque o nosso corpo ele é todo carregado de sentimentos. Se você falar uma certa palavra, tem gente que vomita, o outro tem diarreia, o outro quer se matar porque... Entende? Quer dizer, a linguagem, no homem que entende a linguagem, ela fere o corpo, né? Necessariamente. Então, esse corpo simbólico, doutor, atenda em vista a possibilidade do autismo. Vou ver a pergunta aí. Quem quer ler para mim? Quem quiser ler. Eu mesmo posso ler, Adel. Eu perguntei, né, tendo em vista a possibilidade do autismo estar ligado com a falta da imagem do sujeito, né? A imagem do sujeito com o próprio sujeito, teria então a mãe um papel central para gravar o quadro da criança dentro da sua infância? Ou seja, se a mãe tiver uma conduta específica com a criança, promovendo a liberdade, a responsabilidade da mesma com o mundo, certo? Da criança, né? Poder brincar e ter a sua própria responsabilidade, que nem aquele dia do brinquedo, né? Se a criança derrubou o brinquedo, ela vai lá catar e tal. Não sei se você lembra disso, Adamo, que a gente foi, né? Orientar a mãe, que era mãe de um menino autista. Então, eu perguntei se promover essa liberdade e responsabilidade da criança com o mundo, ela pode conquistar uma autoimagem mais bem formada para si,
então desenvolveu um quadro menos avançado, né? Posteriormente, por conta dessa tratativa, da relação tão fundamental para a nossa psique em desenvolvimento, né? Na tenra infância, enfim. Eu se para ela tem esse aspecto fundamental da tratativa da mãe para com a criança, né? Enfim, essa relação. Como é que ela enxerga isso? É interessante a pergunta, porque você veja bem, se você não achar a sua imagem, se as condições do ambiente não propiciaram você ter um trauma, essa palavra do Luiz foi chave, tá? A criança tem que cair no chão, ralar o joelhinho, elas vêm... Meu filho Dante, com 9 meses, eu não sei por quê. Explica aí, Missilene, por que que o garotinho com 9 meses aprumou-se do chão e começou a andar? Pois o Dante fez isso. Aprumou-se do chão e começou assim, já queria ser gente. Rapaz, ele deu uns 4 ou 5 passinhos, ele foi de boca no chão, estourou isso aqui tudo, ó. Sangue pra caramba. E foi o que o senhor fez na hora? Adelmo, você não está olhando o seu filho? Vai tomar no cu, porra. O garotinho está fazendo o experimento dele, merda. Mas eu fiquei preocupado, sabe o seguinte? Minha preocupação foi outra, não foi a boca suja de sangue. Aquilo ali remenda rapidinho, tá? No máximo ele vai ter uma cicatriz, um ponto. Isso é um problema psicológico, não biológico. Como acabou de falar o Daniel. Estou mais preocupado com outra coisa. O Dante ficou depois uns 5 meses sem coragem de andar. Olha o trauma subjetivo nele mesmo. Professor, o senhor falando diante disso tudo, eu me lembrei de uma adolescente que eu tomo de conta, que um dia ela olhou para mim e disse assim, ela hoje já está com 18 anos, acho que ela estava entrando por 17, ela disse, hoje em dia, depois que você começou a me acompanhar, o que está ao meu redor faz sentido. Ah, é? E aí eu fiquei pensando sobre isso, né, dela dizer que o que estava ao redor dela estava fazendo sentido. E eu via muito que a vontade dela era feita no momento dela, do jeito dela, né, por ela ter o transtorno, essas coisas tudo. E vai justamente isso, do educar. O educar, ele dá trabalho. Né? Ele não é fácil. E, às vezes, os pais, de modo, eu não estou botando culpa nos pais, e ainda mais na facilidade que a gente está, não quer estar educando, não quer estar ali, estar presente, dá logo uma tela para se livrar logo, para poder... Talvez, eu tenho questões, Missilene, muito sérias com essa palavra chamada educar, porque educar parece o certinho, o ensinar. Na psicanálise, a gente aprende que o ensinar ele é um acidente. Estou narrando aqui assim, o Dante, quando caiu com 9 meses, em algumas situações, você pode ficar apavorado. Minha preocupação não foi ficar apavorado por causa do sangue dele, é mais o contrário, é assim... que foi o que aconteceu. Ele perdeu a coragem de se aventurar. Olha o problema aí, tá? Olha o problema do autista aí, quer dizer, você não tem coragem de se aventurar. Porque a vida é um risco o tempo todo, tá? Um risco. Minha esposa falava assim, Adelmo, que o Franco, com 5 anos de idade, todos os 3, estavam em torno de 5 anos, tinha uma escolinha de inglês perto, aí eles iam sozinhos. Minha esposa assim, Adelmo, eles atravessam a rua, Adelmo. Eles atravessam a rua, Adelmo. Ô, Marta, se eles não souberem atravessar a rua, é bom que morre mesmo. Sabe por quê? Porque se não souber atravessar a rua, eles vão morrer um dia. Então, daqui lá para a escolinha de inglês, que é do outro lado da rua, tinha que atravessar uma rua. Mas com 5 anos de idade, a criança não sabe só atravessar uma rua, não. Ela sabe roubar o bolo, ela sabe fazer um inferno com todo mundo. Você acha que uma criança com 5 anos de idade não sabe atravessar uma rua? Também é um bairro assim, onde não podia ter velocidade, não é uma avenida, né? Os carros já passam devagar ali. Né? Eu também não sou doido. Assim. Eu sei que o Dante,
que me preocupou foi o corpo simbólico que acabou de falar o Daniel. Assim, com essa queda, ele pode inibir-se. Mas ele passou uns 4 meses e eu fiquei preocupado, tá? Porque ele não conseguia mais sair do chão. Olha que bonito. Ele só engatinhava. Um garoto com 1 ano e 2 meses engatinhando. Eu falei assim, porra, bicho, e agora? O que vai acontecer com esse menino que não vai andar em pé? Ó, Missilene, criou outro problema. Não é a boca suja de sangue. Aquilo ali limpa e conserta logo. O difícil é a subjetividade. Ter coragem de novo de arriscar. Olha só o que é você permitir alguém arriscar, tá? Agora vamos voltar a esse garoto, porque ele não vai ficar aqui até a meia-noite. Já são 8h20. A mãe mandou outro vídeo. Ela começou a mandar outros vídeos. Ela fica com raiva de mim, porque tem essas ideias malucas. Mas ela depois mostra. Adelmo, tá dando certo. Ah, tá dando certo? Tá dando certo. Novidade que tá dando certo, né? Parece até que não sabia. Porque o garoto passou a gostar do espelho. Esse menino nunca teve curiosidade nenhuma com o espelho. Ele não queria nem saber do espelho, tá? Vamos continuar a mostrar aqui as nossas bizarrices, tá? Vamos com calma, porque é tudo bizarro. Aqui não tem ensinamento, não. Aqui é o ensinamento ao avesso do ensinamento, quer dizer, através do errado, né? Daquilo que ninguém deixa fazer. Você deixa isso? Você é louco, meu Deus do céu. Ah, é louco, meu Deus do céu, deixar ele andar de bicicleta? Ele pode cair, furar um olho. Vamos continuar aqui, nosso psicólogo Biruta. Esse experimento aqui, Missilene, esse garoto, na vida, ele somente falou 2 vezes. As 2 vezes foi a palavra pai. A mãe, por uma sorte, que você não vai me dizer qual é, eu não sei qual é também, naquele momento ela filmou. Adelmo, Teodoro está falando. Aí é a histeria da mulher, tá? Ele não está falando porra nenhuma, ele só falou uma palavra e depois nunca mais disse nada. É muito rápido, tá? Ele começou a falar, ele estava procurando um pai dele, tá? Mas ele fala para um pai que não está ali. É como se tivesse um eco lá da... Um garoto com 9 anos, né? Ele escutou esse pai lá quando ele tinha 1 ano. Como é que ele falou pai, tá? Ela mandou 2 vídeos, só teve esses 2. Juliana, o Teodoro falou alguma palavra a mais? Não falou, Adel. É professor, e ele emitir só esse som de pai. O que isso significa, do seu ponto de vista? Mas significa que ele falou, né? Agora, aqui a Juliana falou assim, Adelmo, ele falou, não sei se você lembra, lá no vídeo que eu estava pintando o rosto dele, que ele estava sorrindo, ele estava gostando, mostrando a ele quem ele é. Tem uma função que o Freud chama de transferência, né? Que é assim, tem alguém que gosta de mim, ou tem alguém que cuida de mim, né? Tem alguém que se interessou por mim, eu estava abandonado, né? Há algumas coisas em torno disso, porque esse pai está referindo a mim, né? Mas não eu, Adelmo. Através de mim, um pai que ele teve. Aqui ele fala de novo, aqui era dormindo, né? Dorme ao lado da cama dela, então ela pegou o celular e gravou. Chega a dar gastura, viu? Porque parece um eco que vem lá do fundo, de algum lugar, que um dia... Ó.
Chega a dar pânico, porque, assim, por que pânico? Porque eu tinha a expectativa, Silene, que na sequência ele viesse falar novos vocábulos, porque, primeiramente, você precisa encontrar o seu corpo para ter o segundo corpo, que é o corpo-imagem, né? Em cima desse corpo-imagem, ele começou a pesquisar o corpo dele no espelho, olhou a camisa e tal. Mais na frente um pouco, ele falou o pai. Mas como também há uma distância daqui até a Juliana, ela mora lá, né, num outro bairro, e ela não facilita muito também, vou falar assim, tá? Porque você pega as mães autistas, elas são... Você está com a criança dela, cuidando, né? Ela parece que tem ciúme, tá? Parece que ela tem ciúme, que vai perder o filho, que o filho vai gostar mais de você do que dela. Ela passa a mão no filho, joga ele na bolsa, tira a cola e vai embora. Sem vergonha, né? Isso me respondeu a pergunta. É justamente isso, ele coando dentro dele, né? Essa Ecoando. falta. Então, um eco, é. Então, eco. Fala, Ele... Oi, boa noite. Não, é que quando você estava tendo essa fala, eu fiquei pensando, né? Que essa palavra, esse eco que veio de dentro dele, poderia ter, é um questionamento, tá? Poderia ter alguma coisa a ver com a relação dele com o pai? Só tem, né, Ellen? Só tem, né? Ele está ecoando uma voz. Aqui, Ellen, vou lembrar uma coisa. É importante isso aqui, assim. Lá com 1 ano de idade, a criança tem essa moleira aqui em cima que acabou de fechar. A criança é toda sensível. Todos aqueles nomes que ela ouviu ontem, hoje de manhã, e vai ouvir amanhã de novo, assim, cadê a chupeta? Seu pai chegou? Cadê a babá? Cadê a Maria? Sua irmã está onde? Aquela conversa aiada, tudo que tem de casa. Pega a sua chupeta, cadê o copo d'água? Cadê a mamadeira dele? Cai atrás do sofá. Pô, pega o gatinho, ó, tá mexendo. Todas essas palavras estão no ambiente, são nomes de coisas, né? A palavra é o som oralizado, mas que é o nome de alguma coisa, é um abstrato de alguma coisa. Mamadeira é um nome só. Então, quando a criança está com em torno de 10, 11, 12 meses, 13 meses, assim, nesse momento muito sensível, tudo fresquinho na memória, assim que ela encontra a imagem dela, ela fala mãe, pai. Tá? Nesse momento, daqui a pouco ela vai falar, ele falou, pronto, aí a mamãe escutou ele falar, daqui a pouco ela fala chupeta, que água. Aqui em Vitória, não sei como é que está em outras cidades, aquela cartilha de vacina de sarampo, que tem que... Entrou uma linha a mais embaixo, porque autismo é saúde pública agora, né? Uma pergunta que eles estão pondo embaixo assim, quais palavras falou no primeiro ano? Três palavras no mínimo, que não seja pai. Falou tomate, mamão, mamadeira, água. Então, por que essa pesquisa? Porque está tendo muitos casos que naquela primeira linha ali de baixo não tem nada. Tá? Muitos casos. Eles querem saber assim, quantos por cento, porque o índice de autismo está só crescendo. Aquelas linhas que falou pai, beleza, guarda lá. Então, esse está falando agora, começou a falar melhor. Então, essa sequência, que era antes, você no posto médico para dar uma vacina, né? Já vacinou de rubéola, já? Quantas vezes? 3 vezes. Agora não tem vacina, não. É você ir lá para responder assim, falou que palavras? Porque virou questão sanitária. Como se fosse um vírus. Alguém está com a mão levantada? Daniel, fala aí, Daniel. Isso que só fazendo um adendo, um comentário do que a Ellen falou agora há pouco, né? Quando a Missilene perguntou, né, por que ele falou pai, e logo depois você explicou que a relação dele com a mãe dele é uma relação singular, vamos dizer assim, entre as mães atípicas, eu lembrei do Hans, né? O Hans, ele produziu um sintoma onde ele praticamente estava implorando pro pai castrar, né? Tipo assim, papai, me castra, né? Tô precisando de castração. A primeira palavra que esse garotinho falou foi pai. Tipo assim,
me remeteu isso, né? Quando a Ellen falou, eu fiquei pensando isso. Por que ele chamou pai, né? Por que esse nome pai, né? Tipo, ele praticamente foi um eco, né? Foi literalmente ele chamou esse pai, né? Não sei se dentro do que ela estava falando, né? Pensando junto, me veio essa associação, né? A De fazer saudade, barra. né? Mas tem também, Daniel, a questão da cisão ali, porque A barreira, né? Da barra, né? o pai pode ter sido uma coisa muito boa para ele, que ele realmente sentiu a falta do pai e ali ele travou, né? Ou pode ser o contrário, né? Ele teve problemas, talvez, com o pai, né? Que também ocasionou sim, isso. Mas essa visão, assim, eu até compreendo, mas é uma visão muito da psicologia, esse fatalismo do tipo, por conta da ausência de pai, então ocasionou isso. Ou, por causa da ausência de mãe, então ocasionou isso. Eu tentei sair um pouco desse psicologismo, sabe? Mas eu não estou falando da ausência, Daniel, eu estou falando de algum acontecimento durante a presença desse pai na vida dele. Eu não estou falando do que você está falando. É porque começa um romantismo explicativo. Sabe o que é romantismo explicativo? É começar os adultos a querer dar aula de como é que eram as coisas e como é que não são. O João Pedro, veja bem, João Pedro, você fazer um romantismo é simples, gente. É simples. Um menininho com 1 ano de idade, ele vai falar pai, daí a pouco vai falar mãe, daí a pouco, cadê a sua água? Cadê a sua... Por que você tirou o shortinho? Quem teve filho está acostumado com isso. Agora, o que aconteceu com esse menino Teodoro, que congelou, né? Congelou. O cérebro dele hoje, com 8 anos, ele não vai falar nunca mais. Ele teve uma chance, ele esquentou um pouquinho o cérebro dele, teve um aquecimento aí, assim, afetivo, e um cuidado. Lá em 2024, em junho, esse cuidado afetivo dele, que fez ele se emocionar, tá? O que é o choro? É quando você emociona. O homem quase não chora, ele não se emociona fácil, né? É duro. A mulher se emociona com qualquer porcaria. Então, esse emocionar que leva ao choro, que leva... Eu estou falando igual né? Estou falando demais aqui, assim, emocionado, parece que estou, né? Nervoso. Então, esse menino, ele está tão congelado, que ele congelou de novo. Lá com 1 ano de idade, ele estava naquela fase que ele vai adquirindo a linguagem. Aí tem um estímulo, né? Tem a convivência. Agora, ninguém está lá para saber, naquele instante, o que faltou, gente. Não vou ficar fazendo romantismo aqui, escrever um livro de 800 páginas, cheio de fantasia mirabolante, que ninguém sabe lá no dia, quando ele fez 1 ano de idade, em 2017, tá? Ele completou 10 anos em 2026, ele é de 2016. Lá em 2017, morando em Salvador, a mãe com o filho e o pai. O que aconteceu? Que não aproveitou o aquecimento do momento. O garotinho que o pai está rindo, é aquele ambiente do riso, é tudo lúdico, né? Ele chama aquele patetinha lá, vamos embora do shopping. Ele pega e leva no colo. O garotinho acabou de... Está fazendo o que? Ele está brincando no espelho. Os pais nem sabem o que está fazendo. Daqui a pouco em casa, o menino fala assim, pai. Aí a mãe falou pai. Mas eles não vão ligar o fato de ele ter dito com a imagem que ele encontrou dele mesmo no espelho. Só fala depois que encontra a imagem. Acabamos de ver isso aqui. O garotinho, em janeiro de 2024, pintando o rosto, começou a ver que tem um eu dele no espelho. Não é corpo só biológico, é corpo também imagem. Chegou junho, por aí, ele começou a se olhar no espelho. Agosto, mais ou menos, ele falou, pai. Depois ele não falou de novo. Agora, isso foi um experimento científico, que a gente vai chamar aqui, porque tem uma prova real ali, né? Falou. Você pode pegar esse garoto, tá? Enfiar uma faca na cabeça dele, você pode bater nele, pode deixar 3 dias com fome. Fala, miserável! Ele não fala. Ninguém obriga ele a falar. O falar é emotivo, assim, as emoções, alguma coisa mexeu no sentimento dele, um cuidado especial que veio, ecoou lá do fundo de 10 anos antes, o pai que um dia existiu na vida dele. É muito simples falar isso, né? Adel é tão cruel assim, é pior que isso, é mais que cruel ainda. Ele nunca mais vai dizer nenhuma palavra, porque aquele aquecimento momentâneo ali,
ligado à imagem do corpo, aconteceu com 8 anos, há 2 anos atrás. Isso não vai acontecer nunca mais. Adelmo, você está rogando uma praga, esse garoto não vai falar nunca mais. Nunca mais. E, professor, e é interessante porque existe o marco do desenvolvimento, né? Então, ele perdeu esse marco do desenvolvimento. Tem uns marcos, Aí, com 1 ano, com pois é. 2, com 3. Se ele não falar mais palavras, já está autista. E por isso que é importante, a gente fala que o básico bem feito. Isso eu falo algo bem interessante. A mãe, às vezes, tem ciúme quando um terapeuta faz algo, que essa criança começa a se desenvolver e ela acha, eu vou perder meu alecrim dourado, vamos dizer assim, né? E eu quero que ele fique aqui debaixo das minhas asas. Você precisa ver, Missilene, quando eu digo assim, que é por causa da minha intervenção, que ele falou, pai, ela fica com raiva. Adelmo, quer dizer que tudo é você, Adelmo? E o que eu estou fazendo em casa? Então, é melhor não falar, porque você mexe mais com a mãe, aí ela pega a criança, leva embora e você não pode fazer nada, porque se você disser que fez alguma coisa, tirou dela. É um negócio doido demais, bicho. Isso eu falo algo também bem interessante sobre a carteira de vacinação, que agora vem sobre a questão se a criança fala ou deixou de falar essas coisas. E aí eu vejo muito no que a gente vai estudando, falando sobre... Hoje mesmo eu estava conversando isso com uma mãe na escola, que ela disse que o filho dela está sendo investigado porque acha que ele tem TDAH. E aí está tomando remédio para isso, que até remédio, acho que é para pressão alta, não lembro muito bem, mas eles estão dando um remédio para pressão alta, para quem tem diabetes, alguma coisa assim. E aí ela disse assim, que a médica pediu para aumentar a dose. E eu perguntei para ela, você aumentou? Ela disse, não. Eu disse, o que foi que você fez? Aí eu fiz algumas perguntas. Ela disse, eu comecei a suplementar. Eu comecei a dar remédio de verme e comecei a dar vitamina. Complexo B, ômega 3. E aí a gente vê a importância, porque hoje em dia a gente não se alimenta como antigamente. Muita coisa industrializada. Então, as crianças... Os motivos que levam a surgir o autismo, a gente tem que acreditar que só pode ser o excesso de químicos nos transgênicos, os medicamentos. Eu não descarto nunca essa possibilidade. O que a gente tem que ver, assim, dado que isso existe, como é que eu futuco, dou uma cutucada na imagem do sujeito, tá? Porque nós estamos vendo essa progressão. Vamos continuar vendo, que é interessante. Olha esse garotinho que está chegando, tá? Mesmo que ele nunca mais fale pai, nem mãe, nem compreenda a linguagem, aqui já foi 1 ano depois que ele estava... ele tinha dito pai, tá? Eu tive um dia lá no bairro onde ele mora, tem uma padaria. Então, ele deu uma pequena crise, saiu correndo, gritando muito, pode ir para a rua, né? Descontroladamente. Se der o celular, não precisa dar injeção, choque elétrico, nada. Algum objeto para distrair a mente, ó. Antes do ano passado, o Teodoro não tinha esse hábito, não acalmava com nada. Na teoria do Freud, chama libido de objetos, né? Ele vai distrair a mente com os objetos. Assim como o ser humano comum trabalha, né? Tem emprego, um monte de responsabilidade. Esse vídeo aí, eu botei, tá fora da ordem. É anterior a esse aí. Vamos ver o anterior a esse aí primeiro. Tem um antes desse aí. Nós vamos ver agora. Esse é bastante curioso também. Missilene, vê só que vídeo curioso esse, tá? Eu fui lá no bairro onde ela mora, tem uma padaria do lado. De vez em quando eu vou lá, Juliana, você pode trazer o seu filho aqui? Tem que pedir, né?
que afinal de contas é a mãe, né? Outra coisa, o que eu estou falando aqui não é para ofender ninguém. A mãe sabe que ela é a única responsável por tudo que acontece pelo filho. Tá? Então, ela tem mais é que cuidar mesmo. Vai entregar a qualquer um, dá um medicamento que piora tudo, tem demais acontecido isso, tá? Ela está mais ou menos ali no ambiente, está organizado. A Juliana mesmo deixou o menino dormindo na casa, porque ela trabalha à noite. A mulher resolveu dar um medicamento ao Teodoro, que ele ficou todo agitado. Deu errado, né? Adriana, quem que te autorizou a dar? Eu estou dando para minha filha. Mas você não está autorizado a dar para o meu filho. O seu médico lá com você, entende? A responsabilidade da Juliana é com o filho dela. Então você vai mexer e piora. A mãe tem toda a razão de ser responsável. Tá? A gente não vai tirar a autoridade da mãe, é porque ela é um bocado ciumenta também, só isso. Aqui, veja bem que bonito isso aqui, ó. Esse é o Teodoro, o rapaz que não fala nada, né? Como é que tem passado, Teodoro? Olha aqui, ó. Ei, como é que você tem passado? Tá com sono ainda? Hã? Aqui tá o Adelmo falando aqui, ó. Ei, tá procurando o quê? Pedi a Juliana para trazer o Teodoro aqui na padaria, deixar um pouquinho. Ficou meio receosa, mas deixou, né? Papai, você lembra que você falou um dia? Pai. Missilene, as coisas são tudo espontâneas, tá? Aqui não tinha, eu não estava lendo um livro, não. Estava com ele na padaria. Me veio à mente a ideia, assim, um ano antes ele tinha falado pai. Aí eu comecei a falar com ele pai e observei que ele ficou sério olhando para mim. Pai. Olha a boca, ó. Pai. Pai. Quanto mais eu notei que ele ficava sério, então aquele pai que ele falou um dia, ele começou a escutar agora, vindo da boca, né, do Adelmo, quer dizer, veio de fora dele. Escutou essa palavra alguma vez? Ele fica muito admirado de escutar esse som, tá? Mas ele não fala. Pai. Ou papai. Pai. Pai. Cadê o pai? Fala, miserável. Você falou um dia, né? Já tem um ano isso, em junho do ano passado. É o homem do silêncio, né? Hein? Vamos rir um pouquinho? Vamos rir um pouquinho? Vamos rir um pouquinho? Rir da situação? Tá caindo os dentes, né? Trocando todos. 2 dentões na frente, hein? Esse dente de rato aí, camarada. O Teodoro é assim, ele corresponde quando alguma coisa mexe com a imagem, tá? Tem que mexer com a subjetividade, né? Raspou o cabelo recentemente. Com a dificuldade de fazer, eu falei, Juliana, se você raspar o cabelo dele, porque você tocar na subjetividade, ele vai ter que... Cadê meu cabelo? Né? Cadê meu cabelo? Sempre tive cabelo aqui em cima, sumiu. Raspou a cabeça dele. O negócio é mexer no eu da pessoa, assim, provocar, tá? Agredir a subjetividade, provocar, assim, porque tem que mexer com o eu dele, né? Assim, rapaz, fala, porra, quem é você? Tipo assim, provocar, né? Algum tipo de provocação. E, professor, ele faz fono? Faz de tudo. Vamos pensar aqui assim, Missilene, porque a pergunta sua, e qualquer pessoa aqui vai dizer assim, vamos pensar o seguinte, o bebê quando nasce, lá no início, está o Daniel aí acompanhando, psicanalista, mora em Campos aqui perto. Daniel, você está no grupo, ainda saiu aqui? Saiu? Daniel saiu. Acho que sim, professor. Ele precisa de sair. É bom que ele colabora, porque ele falou do corpo simbólico. Daniel é psicanalista, é muito bom. Quando o neném nasce, quando nós nascemos, né,
A gente só vê para fora. Você vê as coisas lá fora. O olho não vê eu. O meu olho não me vê, né? Uhum. Como eu não me vejo, todas essas terapias, elas são continuação lá do bebê que nasceu vendo o mundo. Eu não vejo nenhuma terapia, Missilene, onde a pessoa vai ver ela mesma. Porque aquele garotinho que viu ele no espelho, naquele momento o olho dele estava fora dele vendo para dentro. Ou seja, eu estou me vendo de fora de mim. Por isso que entrou aqui, eu acho que saiu também. Não sei se ele está aqui. Está ocupado, de atender agora. Esse pessoal da psicanálise, eles são úteis. Ah, você está aí? Ô, Luiz, veja bem, você falou uma frase aí que podia até repetir, veja bem. Alguém traumatizou o garoto, ele se viu nu, esse menino se viu nu através de um velho pelado na frente dele. Então, instantaneamente, o olho dele veio de fora para dentro. Porque quando você nasce e vem ao mundo, lá e continuando, esses autistas todos, como é que eles vão ensinar? Como é que os métodos existem? Como é que os métodos são aplicados? Ora, os métodos são aplicados sempre mostrando, continuando o modo como ele nasceu, ou seja, vendo para fora. A pessoa mora, olha que carrinho. Já tem 15 anos que ele vê carrinho, 15 anos que ele tira roupa, tem 20 anos que ele não é isso, aquilo, outro. Vê para fora, a gente vê desde que nasce. É interessante isso que você obriga a pessoa a ver-se de fora para dentro, tá? Porque quando ele está escutando a voz aqui, essa voz está entrando no ouvido dele, é o mesmo pai que lhe disse, e ele ficou atraído por essa voz. Quer dizer, tem um negócio assim, é de fora para dentro que se aprende. É só você ser xingada que você vai saber o que é isso. É interessante o senhor falando isso aí, porque como a gente trabalha com pessoas que estão dentro do espectro não aspecto, eu estou tendo uma aula aqui, para falar a verdade, para poder entender direito e trabalhar com excelência. E às vezes a gente fica observando por que essa criança não fala, o que ficou faltando. E é justamente isso que o senhor está falando. É o sujeito se reconhecer de dentro para fora. É ser tocar de fora para dentro, ser incomodado, tá? Ser incomodado. Vamos ver aqui o menino. Ó, o Adelma aqui incomodando o garoto, ó. Ano passado pintou o rosto, procurou-se no espelho, se acalmou um pouquinho e agora consegue sentar aqui sozinho, ó, na padaria, tá? Padaria pública, né? Ó, aqui do bairro. Conseguiu quase um milagre com esse menino, Missilene, sabe por quê? Ele não fica num ambiente desses, calmamente, ele nunca ficava, ele ficou agora. Onde mora. Ele já vai começar a não ficar, quer ver? A mãe dele, com a mãe, né? Ele mora com a mãe e a avó. Ela precisa de alguém, né, para ficar olhando o filho enquanto ela trabalha. A mãe veio morar com a filha. Talvez agora retorne para Salvador e fique aí com a amiga, Madalena, que tem uma filha autista, né? Tá escutando a conversa? Enquanto você olha assim, eu faço um relato. Pai, ó, pai. Cadê o pai? Papai. Aí ele ficou agitado. Vai explorar o ambiente, né? Tem que ter cuidado para ele não ir para a rua, né? Porra. Quer ver? Foi quando ele foi para a rua, esse eu dei o celular para ele. Não, aí ele entrou em crise. Pois é, e foi quando o senhor mostrou aquele outro vídeo. É. Para ele, né? É. Esse é o... Não, mas tem a crise, tá? Aquele momento lá já tinha vindo da crise. Quer ver ele em crise? Ninguém aguenta, tá?
É importante mostrar em Cristo. Eu estou mostrando só o bonitinho até agora, né? Ah, Adelmo, você só mostrou o que deu certo. Mostra o que deu errado também, Adelmo. Já vou mostrar. A gente só quer mostrar o bonitinho, né? Nas palestras, assim, olha, gente, como é que eu consegui, tá vendo? Lindo! Palmas para o apresentador. Deixa eu mostrar aqui o deu errado aqui. Vamos ver, Luiz, o autista agora na crise. E mostrar também, né? O Luiz Fernando levantou a mão, professor. Minutinho só. Fala, Luiz Fernando. Fica à vontade. Luiz, se estiver querendo falar, fica à vontade, tá? Apertou sem querer, beleza. Vamos ver o Teodoro em crise. O autista bom é o autista em crise, né? Vai aparecer aí agora. Vem cá, rapaz. Senta aqui, ó. Senta aqui, vem. Dá a mão aqui, dá? Vem, dá a mão. Aí, calma, ó. Teodoro, dá a mão aqui, dá? Vem, dá a mão. Aí, calma, ó. O vídeo é mais longo, só subiu um pedaço. Deu uma crise nele, tá? E quando dá a crise, ele não tem linguagem. É importante lembrar isso, tá? Não tem linguagem significa o seguinte. Primeiro, a mãe deixou ele na padaria. Ele não tem um raciocínio interno para dizer assim, bom, a minha mãe me deixou aqui, daqui a pouquinho ela vem me buscar, eu estou aqui com esse velho chato na minha frente, vou aguentar ele mais um pouco, então enquanto eu não consigo mais aguentar esse bicho chato falando comigo, me fala o seguinte, seu Adel, me dá o seu celular, eu vou me distrair com o celular. Ele não tem recurso de linguagem. Então, quando vem a angústia, essa crise motora que chama, é uma forma que a gente tem de explicar que ele não tem recurso linguístico para processar. Quando você está angustiado, você faz o quê? Você vai na janela, né? Você está estudando, você levanta, vai na janela, você vai tomar um copo d'água na geladeira, você está com um saco cheio de tanto estudar, ou no trabalho, ou você vai lá fora fumar, ou você começa a ficar nervoso no ambiente, mas você tem recurso de linguagem para não ficar gritando. Se você começar a gritar na sua empresa, se você começar a gritar na sua empresa, eu vou falar assim, você está surtado? É a forma que ele achou de se comunicar e dizer, estou entediado. Não é isso? Bom, aí você já está dando esse sentido a ele. Não é bem isso também. É assim, ele entrou em angústia e ele não tem recurso simbólico para comunicar a angústia dele. É um pouco diferente. Não é a maneira que ele encontrou de comunicar. Ele não tem comunicação. Então, esse disparo motor que ele faz, que a Juliana chama de disparo motor. Ele está com ela dentro de casa, assim, muito bem, de repente ele sai correndo, gritando, dentro de casa com ela. Então, ele entra num processo que ele não sabe dizer assim, mãe, eu estou cansado, eu estou o dia inteiro em casa, você não me levou no parquinho, eu queria ir à praia, mãe, vai para o seu quarto, me deixa sozinho um pouco. Mãe, eu vou fazer o seguinte, eu vou lá para o meu quarto jogar videogame. Ele não tem verbo para dizer tudo isso, ele não tem processamento intelectual. Então, se ele não tem nada disso, só sobra a ele o quê? Não é que ele está querendo comunicar. Porque fica bonitinho dizer assim, é a maneira dele comunicar. Não no nosso entendimento seria isso, mas no entendimento dele, ele não sabe o que faz. É mais professor, o senhor falando isso aí, não sei se o senhor conhece a ciência ABA, que é a análise de comportamento aplicada. Né? A gente sempre olha o antes,
o antes, o durante e o depois. A gente sempre observa isso. E, geralmente, como eu atendo também uma criança de 5 anos não verbal, e ela tem esses comportamentos, e o que eu percebi? Quando ela quer algo e não consegue, ou quando ela quer que a família olhe para ela. E mesmo reforçando, brigando, ou dando imediatamente aquilo que ela quer, reforça o comportamento problema, que a gente chama. Porque todos os métodos, Missilênio, eu não consigo ver ninguém dizer assim, a perspectiva que se trata o autista é a perspectiva do experimentador. Nunca é da perspectiva do experimentado, do lado de lá. Como é que ele se rearticula dentro da angústia dele. Agora vamos para o próximo passo aqui para terminar, tá? Porque o Teodoro em crise, o Teodoro isso, aquilo outro, é uma coisa que todo mundo já sabe. Agora vamos mostrar a ele como é que ele se vira no que diz respeito a contornar as crises. Como é que se fornece recurso, né, que a gente chama de repertório? Tem que dar mais repertório, né? À medida em que ele vai tendo repertório, que está relacionado à curiosidade, a mesma que ele teve quando mostrou o rosto dele sendo pintado, esse repertório que ele vai adquirindo, vai dando a ele estrutura para ele, então, suportar os momentos de angústia, que é o que todos nós, amiga, sabe de uma coisa? Eu vou lá fazer um bolo. Tá vendo? Ela diz isso. Por quê? Porque ela está angustiada, eu preciso ir no shopping. Vão comigo? Quem não passa por isso? Você vê que a pessoa está angustiada, ela só precisa mudar o ambiente. Então, você tem que olhar a coisa da perspectiva de lá para cá, e não daqui para lá, né? Porque o método ABA é muito bonito, mas ele vai instrumentalizando externamente, sem passar por essa ideia de que você primeiro precisa estar vendo assim, como é que eu faço ele trazer a subjetividade dele através do interesse da curiosidade. A mãe começou a ver o seguinte, que agora ele tem interesse em desmontar o aparelho assim, ó. Ele nunca fez isso na vida. Quer dizer, assim como ele encontrou o corpo dele, passou a falar pai, a se olhar no espelho, conseguir se conter no ambiente, como estava lá contido antes da crise. Mas aquilo era muito pouco para ele, né? Por isso disparou a crise. Na medida que você vai suprindo o repertório, que ele fica desmontando e depois ele monta, por conta própria, através de parafusos, de chave de fenda, essas coisas todas, tá? Aqui ele está usando uma faca, ó. Quer dizer, ainda não tinha um instrumento apropriado, né? Ela comprou a caixa de ferramenta e mais brinquedos assim para ele desmontar. Ele fica desmontando e montando. Então as crises diminuíram, não tem medicamento. Guarda, tira a bateria. Esse quem falou foi a Juliana, né? A mãe dele. Guarda, tira a bateria. E, professor, é interessante que, de uma certa forma, ele achou um sentido de algo para ele fazer. Fora completamente de método ABA, fora completamente de métodos repetitivos que vêm dos experimentadores. Você tem que... Por exemplo, por que o menino gosta de carrinho, outro gosta de bicicleta, outro gosta de boneca? Assim, você tem que ir pelo lado contrário, de lá para cá, né? Você não vai empurrar para seu filho uma coisa que ele diz, mãe, isso eu não quero, mas eu estou mandando. Não é assim. Você tem... Qual é a aptidão dele? Né? Perfeito. E aqui ele começou a desenvolver. Aí tem vários vídeos, tá? Depois começaram a aparecer vários vídeos. A mãe nem manda mais, mas tem uns mais sofisticados, com furadeira. Ele bota a broca na ponta da furadeira, vai lá e desemparafusa. E avançou muito. E na escola, assim, ninguém entende por quê, né? Porque, como eu estou com dificuldade aqui também agora, que eu preciso dizer assim, teria que ter mais crianças, né? Que
que a gente pudesse vir fazer esse movimento, mas há um problema de um ciúme, né? Assim, não foi você que descobriu isso. Aí fica... Aqui tem um menino de novo, ó. Então, ele deu uma pequena crise, Isso aqui saiu é outro. correndo, gritando muito. Bom, aqui já são 8h09. Tinha programado 1h30, vamos ficar por aqui hoje. Não adianta ficar mostrando mais vídeos. São, assim, repertórios, tá? Repertórios. Que ele foi adquirindo. Agora, repertórios manuais, né? O interesse dele. E quando é providenciado, deixando ao alcance e sem ficar vigiando, deixar ele, por conta própria, investigar, no ambiente de brinquedoteca, dentro de casa, assim, ele acalmou completamente. Então, tem que ser específico, né? Esse sucesso todo com esse menino é só para ele. Adelmi, o autista que fala, que tem autoimagem assim precária e tal, bom, aí o repertório dele vai ser outro, né? O repertório dele vai ter mais recursos, tem mais capacidade, tem uma formação muito mais sofisticada. Professor, o senhor falando isso, a gente vê a questão da não sai agora o nome, do sujeito, né? Isso, do sujeito ser único. E a importância de realmente ter pessoas que vê o autismo de uma maneira diferenciada. Como assim diferenciada? É fazer de fato que esse indivíduo venha evoluir. É como o senhor falou, né? Fora da curva, de uma certa forma. Não foi suas palavras, mas eu estou falando. Você vê que experimento bonito aqui? Agora é para nós esse, tá? Aqui já não é mais para criança autista, não, hein? Experimento para criança, para gente grande. Ô, João Pedro, você está acompanhando? Tô aqui. Um minutinho só que esse experimento aqui é, digamos assim, para o seu nível, hein? Olha que bonito. Deixa eu aumentar aqui um pouco, peraí. Olha que experimento bonito aqui, João Pedro. Vê se você entende isso aqui, Missilene, que você é um pouco autista também, já notei daqui, tá? Eu observei um certo grau de autismo, assim. Você tem um TDAH, assim... Vamos ver. Professor, eu sou laudada. Ah, você é laudada? Uhum, eu descobri que, além de ter TDAH, eu tenho autismo em si. Foi 3 anos de investigação, e aí meu psiquiatra pegou e deu. Desculpa, tá, mas eu estava brincando, não sabia que... Eu não queria te expor assim, se você quis falar por sua conta, mas eu não vejo sinal nenhum de autismo em você, tá? Eu falei, chutando uma sacanagem, e você acabou falando, vamos dizer assim, se entregando. Mas vamos evitar esse lado pessoal aqui, porque não fica bem. Vamos botar o seguinte, ó. Alguém pergunta, eu joguei um texto assim hoje, tem uns textos que eu jogo, e não há maldade nenhuma, é só um texto, tá? Não é uma pegadinha do Faustão. Não é um... Ô, Luiz, vê que texto aqui que você vai gostar de ler. O texto começa assim. Era para fazer o quê? Você não disse o que era para fazer. Era para começar por aonde? Onde é que fica o início? Por que lugar que eu começo? Você não disse nada. Como é que eu vou saber? Como é que faz? Eu faço qualquer coisa, mas é para fazer o quê? Onde é o princípio? Você mandou ir lá olhar, eu fui, olhei e vi, mas era para fazer o quê mesmo que era para fazer lá? Você não me disse, né? Era para dar uma olhada? Era para fazer alguma coisa? Você falou muito genericamente, mas não entendi muito bem o que era, né? Se você não especificar,
Como é que eu vou saber o que está dentro da sua cabeça? Eu posso assumir, estou precisando muito, porém você precisa especificar o passo a passo, desde onde começa até onde termina. Aqui eu fingi, é o texto do Adelmo. Tá? Luiz, vai pegando esse texto e segura ele na mão. Hein? Eu posso assumir, estou precisando muito, porém você precisa especificar o passo a passo, desde onde começa até onde termina. Começa por onde? É para fazer o quê? Quais são as tarefas? Você deixou tudo indefinido. Você deixou tudo, não me orientou. Como é que eu vou começar qualquer coisa desse jeito, se você não me disser o que é para fazer? Estou precisando muito, defina melhor para mim, ok? Fico no aguardo. O colega aqui falou assim, bom dia, fica no aguardo de quê? É mole? Entendeu que tivesse alguma coisa concreta e não fosse um texto só. Luiz Fernando, presta atenção em que nível que nós estamos de autismo. Hein? O texto que o cara lê, ele tomou como se era para fazer algo na realidade. Não era um texto, não. Era um, assim... Era para fazer o quê, Adel? Estou procurando aqui mais alguns, porque tem um colega aqui que botou assim. Que loucura é essa, Delmo? Tá? É porque eu passo uma tarefa para a pessoa. Ela fala assim, mas você não especificou, Delmo. Mas quando eu especifico, também não faz dizendo, isso que você especificou, não está ao meu alcance. Ou inventa alguma outra, né? Mas a ideia aqui é assim, esse texto é justamente a perdição completa do terapeuta frente ao autista. E a sinuca de bico que ele bota a gente. O que eu penso aqui, Missilene, sabe o que é que eu tenho essa criatividade toda, assim, para inventar? Porque quando eu era criança, eu vivia a minha infância assim, e meu pai me batia uma vez por semana porque eu jogava pedra na vidraça do vizinho, botei fogo lá no milharal do vizinho. Era um garoto que era um demônio com 6 anos de idade, sempre tomava uma surra, porque os vizinhos sabiam, bom, pelo menos o pai dele bate nele, e se não consegue consertar, ele tenta, porque nós não somos o pai desse moleque, esse garoto é um demônio aqui no bairro. Então, essas coisas que hoje é proibido ter experiência, a pessoa fica perdida no mundo e perguntando para fazer o quê? Porque quando eu estou na casa de uma mulher que está com um menino que fica pelado o tempo todo, eu tiro a roupa e fico nu, é uma invenção que não está escrito em lugar nenhum. É para fazer o quê? É para fazer o quê? O garoto tira a roupa o tempo todo, eu boto a roupa o tempo todo. Como é que eu faço? Até o amor vem cá me socorrer, porque eu não sei o que eu faço com esse menino. Ah, você não sabe, não? É só ficar pelado na frente dele. Então, você tem assim, é para fazer o quê? Eu entendi. Entende? Quer dizer, ninguém sabe que é para fazer nada, não, mas parece que teve uma perda. O que as crianças que antes subiam no pé de goiaba, caía, quebrava o pescoço, como é que a senhora não viu? Eu não vi porque eu não vi, porra. O garoto sai para fazer brincadeira dele, ó, quebrou a perna, caiu de bicicleta, caiu no poço e morreu. Faz parte da vida, né? Então não pode ter experiência do erro, não pode ter experiência da queda, dessas invenções loucas que você tem no mundo, que você tem quando é criança. Depois que você virou adulto, você está todo engessado, tá? Que você não pode fazer mais nada, é claro, com um adulto não pode, né? Você só vai fazer tudo errado quando é criança. Por quê? Porque a criança tem um pai dentro de casa. A polícia não pode prender o menino que jogou pedra no vizinho. Vou prender para o pai dele, que é o responsável pela família, né?
Então, a criança é o único momento na vida que ela pode fazer qualquer coisa e só o pai e a mãe que são responsáveis. Pois se nesse momento atual que nós vivemos, a criança não pode fazer nada porque é o pai que é preso e porque chama a atenção dele se ele der um tapa no filho, então você não tem mais a infância, você não tem mais o experimento, você não consegue fazer o exercício no momento certo e quando é adulto você está todo engessado já. Tá? É interessante isso que o senhor está falando, porque eu acompanho uma pessoa dentro da escola e vejo as crianças não saber nem tirar uma atividade do quadro, criança atípica e normais, né? Normais e que está dentro do transtorno. Não sabe tirar, não sabe cortar com papel, não sabe mais usar tesoura para cortar. Tudo enquanto pergunta ao professor, professor, é aqui, não tem autonomia para fazer as coisas. E eu fico pensando assim, como é que vai essas crianças se tornar um adulto? E é justamente isso, um ser engessado, que não sabe fazer nada. Tudo é vai não. Ficar todo tempo dependendo do outro. Tudo é proibido, tudo é perigoso. Se você deixar, vou te chamar na coordenação, ô Missilene, aqui na nossa escola, o método não é esse que a senhora está ensinando, tá? Então você é proibido. E é interessante você falar isso, porque hoje eu estava conversando com a mãe, e aí eu estava elogiando o filho dela. Eu disse, mas ele sempre tirou 10, agora não está tirando mais 10, está tirando 9,5, 8. Aí eu falei, mas ele está aprendendo? Aí ela parou assim, ela disse, tá. Eu disse, a nota é importante ou o aprendizado? Aí você ofende, né? É um problema. Fica ofendida. Por que você não vai cuidar da sua vida, Missilene? Por que você não olha os seus filhos? Você veio aqui para falar mal do meu? É isso. Pois é, mas ela ouviu, porque eu estava conversando com ela, a gente estava trocando figurinha, né? E ela parou para mim e falou, é interessante, eu estou ouvindo. Isso aí. Tá difícil conseguir isso. Minha irmã aposentou, ela começou a dar aula 35 anos atrás, aposentou, ela falou assim, não me fale mais de escola nem de sala de aula. Eu nunca vi. Está proibido de responder, de reprovar aluno e corrigir prova. Tá? Não pode corrigir prova e nem reprovar aluno. Eu nunca vi isso na minha vida, porque eu apanhava das professoras quando era criança, quando errava. Então, eu não quero tocar em assunto de escola. Estou traumatizada, não quero saber de escola, não fala mais. Eu não quero exercitar a profissão. Olhando a questão do jeito que os pais vêm e não estão dispostos a educar os seus filhos, o senhor até falou essa questão de educar, né? Ensinar princípios e deixa muita responsabilidade na escola, como a escola fosse a obrigação da escola fazer tudo. A escola tem que ensinar português e matemática, ou seja, as matérias. Essas mas outras coisas tem que pode, porque para ensinar tem que brigar e responder, e bater e punir. Tem que reprovar, é proibido. Dentro de casa também não pode, porque se você grita com o filho, o vizinho bate na porta e fala assim, o que está acontecendo aí? Então, nós estamos vivendo num momento agora que talvez vai mudar daqui a algum tempo, porque depois que você vai ao caos, sempre tem a saída. Já teve Idade Média, que durou 1000 anos, que era proibido falar, tinha a Santa Inquisição. Esse momento atual, uma hora acaba. Não é possível que vai ficar assim mais 100 anos. Porque, formando gente que não sabe ler, esse menino mesmo, tá? Esse Teodoro, ele está no 4º ano. É obrigado a chegar, porque se ele não chegar até às 7h30, a mãe é chamada, corta o incentivo governamental que é dado para a escola e para ela. Ele tem que cumprir o horário. Vai passando de ano. Ele vai terminar o 2º grau, aí pronto, é obrigado a ficar em casa, porque não tem universidade onde pode ir uma criança que não, só tem o diploma, mas não sabe nem do jeito que ele é. Então, o sistema hoje está dessa maneira. Porque não pode ter uma criança dessa com 15 anos junto com outro de 6, de 7, de 8. Não pode. Ele tem que progredir junto com a idade etária. Vão passando de ano. Ele tem 15 anos, ele está lá no ensino médio. E professor? Ensino médio, deu 18 anos, aí acabou a aula dele, não tem mais escola, não pode ir para a faculdade. Não existe faculdade que inclui dessa maneira. Então, até o ensino médio, você pode terminar sem saber nem ler.
É interessante se eu falar isso, porque quando eu comecei a trabalhar com adolescente, ela estava no 5º ano e não sabia escrever nem o próprio nome. Era só garrancho, né? E aí a mãe disse que não queria colocar o 6º. E ela ia continuar na escola pela manhã. E eu falei, pois vamos colocar ela no 2º ano, já que eu estou acompanhando ela, para a gente fazer ela ler, escrever pelo menos o próprio nome. E assim foi feito, mas foi uma confusão tão grande dentro da escola, porque é uma escola particular, né? É. Mas a escola aceitava essa menina dentro da escola, sem saber fazer nada, e passava ela. Quando eu falei, vamos voltar para ela aprender, hoje ela tem 18 anos, está no 4º ano. E está lendo pequenas palavras e escrevendo. É. Mas isso que o senhor está falando é algo muito sério. Porque Não é porque eu estou falando assim, é que está chegando das escolas, quer dizer, é o que está existindo, né? Quando tem uma Pois é. reprovação igual você fez, você conseguiu uma reprovação, mas você consegue um caso esporádico, igual você mesmo conseguiu, junto com essa mãe, com essa escola, assim, faz uma concessão, todo mundo concorde, assina embaixo, mas não dá problema. 1 ano, 2 pode, mas não pode ter uma criança com 13 anos junto com outro de 6, que acabou de entrar. Em termos de conhecimento, o de 13 anos, que é um autista não verbal, ele não sabe nada, menos que o de 6 anos. Mas eles não podem deixar devido à questão de diferença de idade. Tá? Isso. É proibido. Não, eu sei. Eu estou falando isso porque a gente está conversando aqui, né? E aí a questão é justamente isso, é fazer que o indivíduo avance, mesmo ele tendo as dificuldades, e não traz o PEI, que é o Plano Educacional Individualizado, e não tem recurso. O governo ele traz tem lei para isso específico, tá dentro da Constituição, mas não capacita os profissionais, a escola não tem isso para dar continuidade. Isso aí. Então, a gente vai ficando por aqui. O João Pedro estava presente, né? Aqui chegou o Luiz Fernando, ficou até o fim, o Roberto, a Suzeli, a Ellen. Tem a Kaori, que é a minha filha. A Kaori. Então, estava perguntando aquela hora quem é a Kaori. É a minha filha, a minha caçula. Que bom, agora você identificou. Então tá, aí vamos terminar a gravação, que também já tem aqui 9h15, quase 2 horas. É cansativo, né? Obrigado, Missilene. Foi para você que agradeço. Você que marcou esse horário. Eu joguei o link para os demais colegas, se quisessem ver, né? Veio a Ellen, veio o Luiz Fernando. Obrigado, Luiz Fernando. Você que não ia poder ver, acabou entrando, hein? Vou encerrar a gravação, tá? Obrigado, Missilene. A gente volta ao estúdio.